igual a sua, mas a sua casa não é boa, a casa dela que é. Seria uma pessoa que somente o que ela faz é bom, somente o que ela tem é bom. O que as pessoas têm, ela despreza. Ela é amante de si mesma. Se ela faz, é bom. Se os outros fazem, não presta. Então Paulo, através do Espírito Santo, ele está instruindo Timóteo, dizendo: cuidado, porque haverá homens amantes de si mesmo. E ele vai dizer: haverá também pessoas avarentas. O que seria pessoas avarentas? Pessoas que amam o dinheiro. Pessoas que não têm o nosso Deus como Deus, mas o Deus dela é Baal. O Deus dela é Mamon. É aquela pessoa, irmãos, que ela faz qualquer coisa por dinheiro. O dinheiro é quem rege a vida dela. É o dinheiro que vai conduzir ela. Para ela o que importa é ter um emprego bom. Não que isso seja errado, mas às vezes ela coloca isso acima do momento e do tempo de servir a Deus. Uma pessoa avarenta é aquela pessoa que ela não mede esforços para adquirir bens materiais. Ainda que para adquirir bens materiais ela prejudique alguém, ela prejudique o seu próximo, para ela não importa. O que importa para ela é ela ter uma vida sossegada, ela ter uma vida satisfeita, é ela ter uma vida com bastantes bens. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pessoas, porque esse tipo de pessoa vai desprezar o que você faz para Deus. Porque se você faz e ela não faz, ela vai dizer que isso daí não tem valor. Só vai ter valor se ela fizer. Amante de si mesmo. Vai ter pessoas avarentas, cuidado. Pessoas que vão amar o dinheiro. Pessoas que vão amar bens materiais. Pessoas que não se importam com aquilo que está por vir. Pessoas que não se importam com a eternidade. Pessoas que não se importam com a vida espiritual. Mas pessoas que se importam com o aqui e o agora. Eu lembro de quando Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, lá para o verso de número 30, se não me falha a memória, ele vai dizer assim que tem pessoas que não acreditam na doutrina da ressurreição. E ele vai dizer: então se a vida é só isso que nós estamos vendo, então que nós comemos e bebemos e morremos. Porque se não haverá um porvir, se não haverá uma ressurreição, para que nos preocupar com as coisas que estão por vir, que vão acontecer? Paulo ele exorta a igreja de Corinto, ele fala a mesma coisa que ele está falando aqui para Timóteo. Ele vai dizer também assim: ó, cuidado, terão pessoas presunçosas. E pessoas presunçosas, irmãos, são aquelas pessoas que ela pensam mal contra a outra. São pessoas que estão com você, estão olhando para você, estão no mesmo convívio. Mas de repente, se você virar o olhar para o outro lado, ela já pensa, ela começa a maquinar no seu coração algo negativo acerca de você. São pessoas que não compreendem o que você está falando, são pessoas que não compreendem o que você está pregando, o que você está ensinando. São pessoas presunçosas, que dão espaço para o seu pensamento, para pensar coisas más do seu próximo. E nós aprendemos, irmãos, através da palavra de Deus, que nós devemos sim pensar coisas boas, falar coisas boas, profetizar coisas boas. Mas Paulo ele tem uma necessidade tão grande de dizer: olha, cuidado, porque isso vai acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos. Ou seja, nós vemos isso acontecendo dentro da igreja. Nós vemos isso sendo introduzido no nosso meio. Quantas pessoas no seu rol de amizade já não se encontrou com uma pessoa que é amante de si mesmo, uma pessoa que é narcisista, ou uma pessoa avarenta, uma pessoa que se você pedir um favor para ela, ela vai estipular um preço, porque para ela o que importa não é fazer nada de bem para o outro, mas sim ganhar lucro em cima daquilo. Quem nunca, irmão, se deparou com uma pessoa presunçosa? Uma pessoa que às vezes parece que nós não compreendemos, ela está próximo de alguém, mas
basta a pessoa sair de perto, ela já está falando mal. Pessoa presunçosa. Paulo vai dizer, cuidado também com os soberbos. Soberbos é aquela pessoa que ela esquece de onde Deus a tirou. Basta Deus abençoar a vida dela e ela esquece. Ela é soberba, ela acredita que o que ela fez, o que ela conquistou na força do seu braço. Uma pessoa soberba é aquela pessoa que, quando estava no mundo, sendo escrava do diabo, Deus agiu de misericórdia, resgatou ela, trouxe ela para a presença, deu os dons para ela. Só que agora, por causa do dom, ela faz do dom algo para aumentar o seu ego, algo para trazer para ela aplausos. É uma pessoa que, porque canta bem, ela fala assim: se eu não estiver na igreja, o culto não é bom. Se eu não dirigir, o culto não é bom. Se eu não pregar, a pregação não foi boa. A pessoa soberba é aquela que tem o nariz em pé, se esquece de onde Deus tirou. É por isso que quando ele cura aquele paralítico que estava na beira do tanque, ele fala assim, ó, pega a tua cama e anda. É Jesus dizendo assim, nunca se esqueça de onde você saiu, porque senão você pode se tornar soberbo, senão você pode se tornar uma pessoa orgulhosa. A pessoa soberba, irmãos, ela despreza tudo que Deus fez por ela. E ela acha que o que ela faz por capacidade pessoal. Aí tem uma pessoa aqui, irmãos, que Paulo destaca, que isso aqui nós vemos acontecer de forma comum no nosso meio, que é aquelas pessoas que são blasfemos. Nós vivemos há um tempo atrás, quando no carnaval, eles pegaram uma pessoa e aquela pessoa se vestiu como representando Cristo, uma outra pessoa se vestiu representando o diabo, e ali eles fizeram no carnaval que aquela pessoa que representava o diabo arrastava Jesus pela rua. Isso, irmãos, é ser uma pessoa blasfema, é uma pessoa que não tem noção do que é santo, não tem noção daquilo que é sagrado. Ela não sabe discernir o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. A pessoa blasfema é aquela pessoa que zomba das coisas de Deus. Assim como foi feito no carnaval e eles não tinham consciência, assim também um tempo depois foi gravado também um filme onde eles faziam a Santa Ceia, Jesus, os discípulos, e todos eles representando ali homossexuais, pessoas blasfemas. Esses dias em São Paulo, um homem estava pregando no centro de São Paulo, e de repente uma pessoa muito irada veio até ele, rasgou uma página da Bíblia e falou assim: com esse papel eu fumo a maconha. Blasfêmia. Ele falou: com esse papel eu vou no banheiro e eu faço as minhas necessidades. Não sabendo discernir aquilo que é santo. Uma pessoa blasfema, irmãos, é quando a pessoa ela vê o mover do Espírito Santo, como aconteceu aqui hoje, e ela atribui isso a demônio. Isso é uma pessoa blasfema. É uma pessoa que zomba das coisas de Deus. É uma pessoa que não tem reverência. Quantas pessoas que é muito usado por Deus, mas que traz escândalos, porque são pessoas blasfêmias, pessoas que têm blasfemado contra as coisas de Deus, pessoas que, porque não entendem, zombam. Só que quando isso acontece lá no mundo, quando isso acontece na vida secular, não tem tanto peso como quando isso acontece dentro de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Quantas pessoas dentro da casa de Deus, irmãos, são blasfemos, zombam das coisas de Deus? Esses dias algo me incomodou tanto. Tem aquele comediante que eu acho que é Jacinto do Manto. Ele zomba tanto com as coisas de Deus, irmãos. Ele zomba das pessoas que falam em línguas, das pessoas que saem
na alegria do Espírito Santo, pessoas que dão espaço para que o Espírito Santo trabalhe. Isso, irmãos, é um tipo de blasfêmia, porque está trazendo chocarrizes para as coisas de Deus. Só que o duro é quando nós vemos pessoas que também sentem a presença de Deus, pessoas que são tocadas pelo mover do Espírito Santo, mas compartilham esses tipos de blasfêmias. Pessoas que dentro da igreja se alegram em fazer piadas de coisas de Deus. Por exemplo, se uma pessoa sai no mistério aqui, ou ela fala em mistério, mas o jeito que ela fala é engraçado, e a pessoa começa a rir, está blasfemando das coisas de Deus. Pessoas que zombam daquilo que é santo. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, cuidado, porque no fim dos tempos as pessoas não saberão discernir o que é natural e o que é sobrenatural. As pessoas serão pessoas amantes de si mesmas, serão avarentos, serão presunçosos, serão soberbos, e serão pessoas blasfemas, pessoas que irão blasfemar das coisas de Deus, pessoas que irão zombar das coisas de Deus, pessoas que irão achar graça, irmão, naquilo que é sério, pessoas que não irão mais saber discernir o corpo de Cristo, as coisas santas. Por isso Jesus, ele repreende uma determinada feita falando assim: não dê pérola aos porcos. Por quê? Porque os porcos, irmãos, não sabem discernir o que é santo. Só que quantas das vezes nós nos enquadramos nisso? Quantas das vezes nós nos tornamos pessoas amantes de nós mesmos? Quantas vezes nós nos tornamos pessoas avarentas, pessoas presunçosas, soberbos? Duro, irmãos, é uma pessoa que se diz cristão, se enquadrar nesses requisitos aqui. Uma pessoa que, porque tem o dom de louvar, se tornar soberbo e começar a bater no peito e falar assim: eu canto bem, e eu, para mim cantar, eu estipulo o valor, é tanto para mim cantar, para mim pregar, eu estipulo o valor, é tanto para mim pregar. Pessoa soberba, pessoas que não reconhecem que o que ela tem não é dela, é emprestado. Quantas das vezes nós se tornamos pessoas blasfemas quando nós zombamos daquilo que é santo? Aí Paulo vai dizer assim: olha, terão pessoas desobedientes a pais e mães. Aqueles que são, irmãos, pessoas que já têm aí mais de 30 anos, vai lembrar que antigamente a gente não via tantos jovens morrendo como nós vemos nos dias de hoje. Mas antigamente também você não via filho levantar a mão para bater na cara do pai. Você não via filho desobedecer pai. Paulo, há quase 2000 anos atrás, ele está orientando Timóteo, dizendo assim: Timóteo, cuidado, porque dentro da igreja terão pessoas que serão desobedientes a pai e mãe. Eu conheci uma moça, e ela, contando uma parte do luto dela, ela falou assim: olha, eu tinha um filho, meu filho ele era muito usado dentro da igreja, ele se alegrava de ir para a igreja, mas teve um dia que ele começou a ter umas amizades que não era cristão, e aí ele começou a se afastar das coisas de Deus, até um dia que ele comprou uma moto, e a mãe dele falou assim: filho, não compra moto, e ele não obedecia a mãe, e a mãe sempre falando com ele, desobedecendo a mãe, até que um dia ele sofreu um acidente e foi parar no hospital. E dentro do hospital ficou quase um ano, até que veio a óbito. E eu conversando com ela, ela falou assim: pastor, eu sei, ele era uma pessoa muito desobediente a pai e mãe, desobedecia a mim, desobedecia o pai. E uma das promessas, ou melhor, a primeira promessa, o primeiro mandamento com promessa é: honra pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Quantas pessoas não honram o pai e a mãe, irmãos? Paulo está dizendo aqui: olha, terão pessoas desobedientes a pai e mãe, pessoas que não vão obedecer seu pai e sua mãe, pessoas que acharão bom, usando o termo secular, bater de frente,
achar que os pais não têm autoridade, ou que os pais não sabem o que estão falando. Olha, irmãos, eu lembro quando eu e meu pai, a gente ia para a casa de algum amigo, ou para a casa de algum parente, no meio do caminho ele já falava assim, ó, quando você chegar lá, você não vai pedir nada para ninguém. E a gente sabia, irmãos, o peso que isso tinha. A gente entrava na casa, você poderia estar com fome, mas se o pai e a mãe falou que não era para pedir nada, você não pedia nada. E quando saía dali, aí você falava, pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Nós éramos totalmente obedientes. Bastava o pai e a mãe olhar para nós já sabíamos o que aquilo queria dizer. E se a gente pensasse em fazer bico, ele falava assim, ó, em casa a gente conversa. E a gente sabia, irmãos, que era conversa coisa nenhuma. A cinta era longa, o chinelo voava, mas nós respeitávamos pai e mãe. Sabe por que tem muitos jovens que estão batendo a cabeça porque desobedecem pai e mães? Não tem obediência a pai e mães. E por causa disso os dias estão sendo abreviados. Pode ver, irmãos, quantos jovens nós temos visto partindo dessa vida. Nunca se houve tanta morte de jovem como nesses tempos que nós estamos vivendo. Porque são jovens desobedientes. Só que eu olho para essa palavra, Paulo dizendo, olha, terão pessoas desobedientes a pai e mães. Eu trago isso para o mundo espiritual também. Porque a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Então os nossos líderes, irmãos, também são o nosso pai. Quantas pessoas brincam e falam assim, meu pai estouro? Porque reconhece que uma autoridade, irmãos, espiritual, ela tem a mesma autoridade que o pai e a mãe. E quantos obreiros da casa do Senhor, quantos membros, quantos cristãos são desobedientes à sua liderança? São desobedientes aos seus pastores. Isso, irmãos, isso traz para nós um peso. Porque da mesma forma que os filhos, quando são desobedientes a pai e mãe, isso abrevia a vida dele. Quando pessoas são desobedientes a seus líderes, a seus pastores, isso também traz uma consequência no seu ministério. O ministério não rompe. A pessoa não consegue, irmãos, crescer espiritualmente. Deus não permite, por causa da desobediência. Pessoas que não tem prazer em ouvir o seu pastor. E Paulo, desde aquele tempo, está exortando Timóteo, falando para Timóteo, Timóteo, cuidado com esses. É o próprio Paulo que vai dizer assim, ó, desses você precisa se afastar. Eu sei que nós não devemos dever nada para ninguém, a não ser o amor. Nós devemos amar uns aos outros. Mas amar é uma coisa, conviver é outra. Até porque os maus costumes ou as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, porque esses tipos de pessoas serão introduzidos dentro da igreja. E eles vão trazer esses costumes para dentro da igreja. Eles são desobedientes a pais e mães, e automaticamente serão também desobedientes aos seus pastores. Ô irmãos, eu tenho meu pai na fé. Hoje não tenho mais. O Senhor o recolheu. Mas quantas das vezes a gente ia conversar com ele e ele dava uns puxões de orelha? E hoje quantas pessoas nós vemos que quando vai puxar a orelha, vai ter a orelha puxada, faz bico, ameaça de abandonar o ministério, fala, não pastor, se for desse jeito eu não quero. Só que quando Jesus ele repreende Pedro, ele não repreende porque ele estava sendo mal com Pedro, mas porque ele amava. Quando ele diz assim, ó, Pedro naquele momento está liberando uma palavra que foi uma seta do adversário, ele vai dizer assim, ó, para trás de mim, Satanás. E ele vai dizer para Pedro assim, olha, o diabo pediu para se andar, mas eu intercedi por você. Quantas das vezes, irmãos, tem palavras que são mal colocadas, que às vezes o obreiro, às vezes o membro, às vezes o cristão, ele não sabe, mas ele está sendo usado pelo diabo. Quantas das vezes libera uma palavra sem perceber, mas aquela palavra entristece o seu líder. E às vezes nós precisamos fazer que nem Jesus, olhar e falar, para trás de mim, Satanás. Pastor, essa palavra é dura. Não é, irmãos.
É que às vezes você não percebe, mas o diabo ele jogou uma seta. E nós precisamos repreender aquilo que está no mundo espiritual. Porque talvez, quando Paulo está dizendo, olha, terão pessoas desobedientes a pais e mães, e isso vai refletir dentro da igreja. E eu acho isso aqui, irmãos, interessante. Por isso que eu usei esse exemplo de Abraão ser o nosso pai na fé. Quantas das vezes eu admiro a honra quando um obreiro, quando um membro, quando um cristão, ele respeita a sua liderança, porque nós vemos a saúde espiritual daquela pessoa. Assim como o filho, ele precisa pedir bênção para o pai. Quando ele encontra o pai, quando ele encontra a mãe, ele fala, bença pai, bença mãe. E isso acumula sobre ele brasas vivas sobre a cabeça. Isso acumula bênçãos na vida do filho. Assim também deveria ser um obreiro, irmãos. Ter reverência ao seu pai na fé. Eu vejo um princípio de honra muito grande na vida do pastor Cláudio e da missionária Sandra, porque assim mesmo eles tendo um pouco mais de experiência do que nós, quando ele vai falar comigo, ele se refere assim, o Senhor, vai falar com a pastora, se refere a senhora, diácono Elivelton, diaconisa Daiane. Toda vez que nós estamos conversando, irmãos, ele sempre manifesta essa honra. Isso é princípio de honra. Isso é princípio de honra. Vai falar Senhor, Senhora. Recebeu alguma coisa, agradece. Princípio de honra. E quantas das vezes nós estamos com a nossa vida espiritual travada, nada acontece. E não é porque você não é um homem ou uma mulher de Deus, mas às vezes é porque você está tomando este caminho, sendo pessoas desobedientes. Paulo vai dizer, olha, aqui a penúltima característica para a gente já poder caminhar aqui para o fim. Paulo vai falar, cuidado que terão pessoas ingratas. E a ingratidão é terrível, irmãos. A ingratidão é coisa terrível. Quantas pessoas hoje estão no serviço bom porque alguém indicou, mas nunca teve a coragem de agradecer? Nunca levou uma caixa de bombom para falar assim, olha, obrigado, você me indicou, você levou o meu currículo. Ingratidão. Quantas pessoas até mesmo hoje estão num casamento bom porque teve alguém que fez o papel de cupido, alguém que foi lá, conversou, preparou toda aquela situação, mas hoje talvez você nem fala daquela pessoa que te ajudou. E isso é em todas as áreas, irmãos. Quantas pessoas já comprou um carro porque alguém prestou o nome? Quantas pessoas tirou algo na loja porque alguém prestou o nome, mas nunca agradeceu, nunca fez um benefício para aquela pessoa, nunca surpreendeu aquela pessoa e agradou ela com um presente? Porque isso é gratidão. A ingratidão é quando você não valoriza aquilo que os outros fazem por você. Só que o duro é quando nós trazemos isso para a igreja. Quantas pessoas, irmãos, às vezes estão passando por um processo, pede campanha, pede oração, nós fazemos oração, Deus abençoa, mas tem dificuldade de agradecer. Nesse período que nós estamos com o Ministério Vale da Bênção, eu falo do Ministério Vale da Bênção, quantas pessoas passou, irmãos, em nosso meio? Muitas pessoas. Casamento que estava destruído, que pela misericórdia de Deus nós vemos o casamento ser restaurado. Mas pessoas que nunca voltou para agradecer, e pelo contrário, ainda saiu falando mal. Pessoas ingratas. E eu reconheço, irmãos, o que é ser grato, porque já teve pessoas que quando estava com a gente foi uma bênção aqui nesse lugar, mas quando saiu por algum motivo, falou mal do ministério, mas quando nos encontra na rua, quando está passando alguma necessidade, alguma coisa, a gente está ali, conversa. E quantas das vezes pessoas já falou para a gente assim, mas para que isso? A pessoa fez tanto mal para vocês. E aí nossa resposta, tanto minha como da minha esposa é que eu sou grato, porque quando esteve conosco também nos ajudou bastante. Fez muita coisa para aquela obra. Muitas vezes nós estávamos chorando e a pessoa estava ali, nos ajudando, emprestando o ombro. Se por algum motivo saiu e não usou de ingratidão, mas nós precisamos usar de gratidão. Paulo está dizendo, cuidado, vai ter muitas pessoas ingratas.
talvez isso pode abalar a sua fé. Mas seja grato a Deus, irmãos. Seja grato àquilo que as pessoas fizeram por você, por aquilo que as pessoas estão fazendo por você. Se alguém te ajudou, irmãos, haja de reciprocidade, é isso? Haja de reciprocidade, seja grato à pessoa, presenteia. Irmãos, como é bom você estar lá, não está esperando, de repente alguém chega com um presente para você. Isso aí mexe com o nosso coração, irmãos. Isso daí mexe com o coração de Deus. Eu estava fazendo teologia, o meu professor ensinou isso para mim. Ele falou assim: olha, foi feito um estudo que quando Jesus estava na cruz do Calvário, por mais que ele estava sofrendo, suou gotas de sangue, mas o ato que ele estava fazendo ali, de fazendo um bem para a humanidade, estava gerando nele uma alegria tão grande, que essa alegria, ela anulava toda a dor que ele estava passando. E aí, esse estudo fala assim: quer fazer um teste? Quando você estiver no mercado, tiver uma pessoa atrás de você que você não conhece, paga aquilo que ela vai comprar, para você ver a satisfação que isso vai gerar em você. Quando você estiver passando no pedágio, paga a sua e paga a pessoa de trás também. E ele falando isso, ele falou assim que foi feito um teste, irmãos, e você não sabe como que o seu corpo responde através disso. Quando você faz um bem para alguém, sem a pessoa estar esperando, sem você conhecer a pessoa. E no curso de teologia, o meu professor falou assim, que ele estava indo para Guarulhos, e ele passou pelo pedágio, ele pagou a dele, pagou do outro, e quando ele estava no meio do caminho, de repente o cara foi atrás dando farol, e falou assim: por que você fez isso? Não, eu vou te devolver. Ele falou: não precisa. Eu senti de fazer isso, eu fiz sem esperar receber nada em troca. Faça isso, faça algo para alguém, para você ver como isso vai trazer uma alegria para você. Aí Paulo repreende: cuidado, terão pessoas ingratas, mas se a igreja semear gratidão, nós iremos colher gratidão. Por essa semana eu ouvi alguém falando, acho que foi na quinta-feira, conversando aqui com o pregador, ele falou: nunca espere colher algo da igreja que você não semeou antes. Ele falou: é muito fácil a gente exigir alguma coisa das pessoas, mas o difícil é a gente fazer. Paulo está dizendo: olha, vai ter muitas pessoas ingratas, mas comece você a ser grato. Seja você, semeia a gratidão. Aí por último ele vai falar de pessoas profanas, pessoas que trazem coisas que não são do agrado de Deus para dentro do ambiente daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Pessoas que têm facilidade de profanar o ambiente em que está. Pessoas que dentro de um ambiente que não é um ambiente que é santo, mas a partir do momento que você está cultuando a Deus, tudo aquilo que está nesse ambiente está sendo consagrado a Deus. E o duro é quando nós nos tornamos pessoas profanas. Quando nós estamos dentro desse ambiente, mas a nossa conduta é conduta de uma pessoa sanguinária, é conduta de uma pessoa que trama o mal. É quando você está se enquadrando dentro dessas outras características, dentro desse ambiente, irmãos, você se torna uma pessoa profana. Você se torna uma pessoa profana quando você já nasceu da água e do Espírito. Quando você é uma pessoa que já sentiu a presença do Espírito Santo, mas você começa a agir como uma pessoa amante de si mesmo. Você se torna profano quando você se torna uma pessoa avarenta. Quando você está no ambiente, você vê Deus falando, você vê Deus abençoando pessoas. De repente Deus abre a porta de emprego para você, mas aí você não consegue ser fiel no dízimo, você não consegue ser fiel nas ofertas. Tudo aquilo que você ganha e usa para o seu próprio deleite. Você se torna uma pessoa profana, porque você experimentou algo de Deus, mas você não consegue responder de acordo com aquilo que Deus espera de você. Você se torna uma pessoa profana quando você está dentro deste ambiente, mas você se torna uma pessoa presunçosa. Você está dentro do ambiente, mas você está na sua mente assim, maquinando mal contra o A, maquinando mal contra o B. Pessoa presunçosa se torna profano. Quando você se torna soberbo dentro deste ambiente, você experimentou tudo aquilo que Deus te deu, você está andando em novidades de espírito, mas mesmo assim você não tem comunhão com a pessoa que está do seu lado, você não tem comunhão com o seu irmão, você começa a humilhar a pessoa, nariz em pé, não fala com A, não fala com B, se torna soberbo.
profano dentro desse ambiente. Quando você começa a blasfemar contra as coisas de Deus, você se torna uma pessoa profana. Quando você sabe que o seu pai e a sua mãe, por mais que não servem a Deus, se por algum motivo abusa de você, mas a sua obrigação é ser obediente, honrar pai e mãe. Se você fizer o contrário, você se torna uma pessoa profana, porque você já conheceu a verdade. Pastor, mas o meu pai abusa de mim, a minha mãe não sabe me educar. Seja você obediente ao seu pai e sua mãe, porque você vai ter que dar conta de você. Se você faz o contrário, você se torna profano, ingrato. Me machucaram muito, pastor, por isso eu machuco também. Cuidado, dentro desse ambiente você se torna profano. Quando você quer pagar o mal com o mal. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar, sarar esse machucado que está dentro da sua alma. Deixa o Espírito Santo nessa noite derramar o bálsamo de Gileade. Sabe quando os irmãos de José jogam José dentro da cisterna? E eles vão vender para aquelas pessoas que estão indo para o Egito? Irmãos, os ismaelitas, eles tinham uma função que se destacava, que eles trabalhavam com vendas e especiarias de azeite. Só que agora, quem está pegando José, tem azeite, mas não sabe colocar azeite na ferida de José. E quantas das vezes nós estamos assim? Nós fomos curados por Deus, o Espírito Santo nos curou, mas quando alguém está machucado perto de nós, nós não sabemos sarar o machucado da pessoa. Nós nos tornamos profanos, porque agimos de gratidão. Me machucou, vou machucar também. Se com uma medida me pesou, vou pesar com a mesma medida. Aí nos esquecemos de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se alguém bater na sua face, dê a outra. Se uma pessoa falar assim, te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir a capa, dê também a blusa, porque a capa fala de um revestimento, fala de algo que você coloca sobre alguma coisa. Por exemplo, o terno, ele é uma capa, ele é um revestimento, porque o que cobre o meu corpo é a camiseta. Então Jesus está ensinando, se alguém te pedir o terno, dê também a camisa para a pessoa. Saiba fazer o bem. Eu queria orar por você nessa noite. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo, nessa noite a tua palavra foi pregada, Senhor. Deus, eu não sei, meu Deus querido, como que está, Senhor, o particular de cada pessoa aqui nessa noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor é um Deus que fala com pessoas presentes. Talvez nessa noite o Senhor nos chama para despertar, para não sermos amantes de nós mesmos, para não ser blasfemos, para sermos obedientes a Pai e Mãe, para não sermos ingratos, para não sermos soberbos. E se há, meu Pai, alguma dessas características em nós, Deus, eu peço, arranca nessa noite, ó Deus. Nós não queremos ser profanos dentro desse ambiente. Nós não queremos ser pessoas, Senhor, que não sabem discernir aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Deus, nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, meu Pai, se há alguma ferida, Senhor, em nossa alma, cura, Senhor, nessa noite. Sara, Senhor, a nossa alma. Sara, Senhor, o nosso coração, ó Pai. Derrama, Senhor, azeite sobre a nossa ferida. Deus, se nós temos um trauma, Senhor, cura esse trauma nessa noite. Se de alguma forma nós fomos abusados, ó Deus querido, por alguém no decorrer da nossa caminhada, talvez se alguém, meu Pai, nos ouve, ó Deus querido, de abuso de autoridade, talvez algum líder, Senhor, nos machucou, talvez alguém, Senhor, nos feriu com palavra, talvez alguém, Senhor, machucou, meu Deus querido, aquele pouquinho de esperança que nós tínhamos. Deus, nessa noite, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, machucado, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, pessoas, meu Pai querido, feridas que querem ferir outras.
mas que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, totalmente curados. Que nós possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, pessoas sim melhores. Que nós venhamos sair daqui nessa noite, pessoas, meu Pai, ainda que esteja transbordando de amor, Senhor, para que possa amar o próximo. Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo nessa noite venha revestir cada um que aqui está, cada família aqui representada. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Eu vou chamar aqui na frente a nossa irmã